Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso aulão, né? Nossa live, workshop gratuito, enfim, esse evento maravilhoso que a base MTC solicitou que eu estivesse preparando para vocês, para nós divulgarmos um pouco mais a respeito de técnicas em medicina tradicional chinesa que são importantes, que auxiliam os profissionais em seus tratamentos, porém não são tão usuais. E uma das que eu gosto muito é a avaliação funcional dentro da MTC e sua aplicabilidade durante o processo de diagnóstico e de diferenciação de síndromes. Então, vamos começar hoje falando a respeito do movimento, né? Que é muito pouco falado. Lembrando, claro, a vocês que isso é um assunto bem denso, bem grande, bem extenso. Então, envolve conhecimento profundo, não só de canais e colaterais, como também das ramificações, como os tendíneos musculares, a circulação interna e os canais diminutos, que são os canais ultrasuperficiais, né? Como se fosse a microvascularização. Certo, meu querido? Perfeito, Carlos. Obrigadão aí. Então, vamos lá. Eu preparei o material aqui para vocês. Caso alguém não esteja assistindo o material, não esteja com material, me digam que eu mando para vocês, tá? E caso queiram depois o material, quem estiver assistindo essa gravação, gente, na descrição desse vídeo, eu vou colocar para vocês o link do material. Vocês podem estar acessando o link aí para poder fazer o download da apostila, tá? E quem está chegando agora aqui, como eu vou botar essa gravação no canal, já peço, claro, para vocês ativar o sininho de notificações, dar o like de vocês e se inscrever no nosso canal, né? E antes de mais nada, o objetivo, vou até voltar um pouco aqui para falar com vocês que isso é extremamente importante, mais importante que tudo, né? O nosso principal objetivo de estar aqui hoje também é estar divulgando para vocês o Congresso Pan-Americano, que acontecerá no ano que vem, tá? Nós vamos ter aí, quais as datas certinhas, Carlos? É 27, 28, não é isso? De março? Me lembra aí. Vai ser no dia 21, 22 e 23 de março. E também vai ter um jantar de pré-inauguração no dia 20, né? Olha que luxo. Obrigado. Gente, e o jantar de pré-inauguração é luxo, tá? É luxo. É muito legal porque vocês, além de terem contato com diversos profissionais, não só do Brasil como do exterior, né? Vocês têm um momento de confraternização, de network, que é muito importante. E vamos estar participando do Congresso Pan-Americano, que envolve grandes nomes da MTC, não só do Brasil, como do exterior. Então, é bem interessante, bem legal. Vocês fazem um network bacana. Além disso, tem estandes com vários produtos, feira. Quem esteve no último congresso, né, teve uma oportunidade maravilhosa. Era a Inserir que estava lá, né, Walter? A Inserir estava lá, fez uma mega promoção de livros, gente. Olha, um absurdo. Teve livro saindo a R$ 100 que alguns meses antes eu tinha comprado a 400. Então, assim, por mais que vocês vão investir no congresso e vão voltar tendo lucro, tá? Então vale muito a pena, não só em questão da feira, como em questão também da parte profissional do network e conhecimento, claro, que vocês vão adquirir bastante, vão conhecer outros profissionais também, vai ser bem interessante, tá? Assim como foi o congresso passado, convido todos vocês a se juntarem a nós. E agora indo para o nosso objetivo principal, tá? Se quiserem mais informações a respeito do congresso, gente, eu vou botar aqui abaixo na descrição desse vídeo o link da base. Vocês podem estar clicando aí em relação ao congresso, que aí acerta tudo lá com eles, tá? Se tiver
alguma coisa lá perguntando da onde você veio ou quem te indicou, pode falar que foi o professor Bruno, tá bom? Mas qualquer pergunta, vocês sabem que podem sempre contar comigo. Tem gente tentando entrar aqui, acho que não. Ah, Aracélia, minha querida Aracélia. Então vamos lá, meus queridos. Ó, Aracélia, tudo bem? Ó, Walter tá mandando um beijo para você. Então vamos lá. Nos métodos diagnósticos da medicina tradicional chinesa, como vocês bem conhecem, existem 4 métodos que são essenciais para vocês fecharem qualquer diagnóstico durante a tomada de sinais e sintomas para definir, de fato, o padrão energético e, após a definição do padrão energético, nós conseguimos definir o nosso princípio terapêutico, né? Ó, a Aracélia aí, tá me ouvindo, Aracélia? Beijo, querida. Walter te mandou um beijão. Walter te mandou um beijo. Tá aqui comigo. Gente, ela é muito querida, então desculpe aí a interrupção. Obrigada. Aproveitando a interrupção, ative o sininho de notificação, deem o like de vocês, tá? E se inscrevam no canal. Mas, vamos lá. No diagnóstico da medicina tradicional chinesa, nunca se esqueçam, nós primeiro temos que definir o que a gente está fazendo e o que está acontecendo. Para definir o que vocês vão fazer, vocês têm que entender o que está acontecendo. Tá? O que está acontecendo se chama diferenciação de síndrome, onde você vai pegar sinais e sintomas do paciente e, coletando eles, vocês vão descobrir o padrão que ele está apresentando. Então, existem padrões que podem conter várias patologias e existem patologias que podem conter vários padrões. Então, não é muito diferente da medicina ocidental. Na medicina ocidental, você tem um quadro de hipertensão, você tem um quadro de insuficiência cardíaca, insuficiência renal, lombalgia, compressão do nervo ciático devido à herniação discal de L5, S1. Não importa, tá? Você tem um diagnóstico. Na medicina tradicional chinesa, não. O diagnóstico vai ser um conjunto de sinais e sintomas. Então, muitas vezes, vai compreender em uma série de patologias. Por isso que a medicina tradicional chinesa tem uma resposta tão excepcional. Justamente pelo fato de nós tratarmos o indivíduo como um todo e não dicotomizar ele em diversas especialidades. E para conseguir coletar de forma adequada todos esses sinais e sintomas, nós dividimos o nosso diagnóstico em 4 tempos. Existe o 5º e o 6º tempo, que são extremamente avançados, é muito filosófico e a gente deixa isso para outro momento. Mas os 4 tempos diagnósticos são a observação, que é tudo que a gente vê, que a gente capta através da nossa percepção, tá? Os olhos. Tem a interrogação, onde você vai fazer perguntas pertinentes ao dia a dia do indivíduo, hábitos alimentares e algumas perguntinhas chaves também, tá? Por exemplo, se a pessoa sente muito calor ou muito frio, se ela passa a noite inteira dormindo bem, se ela acorda à madrugada, como é que é o aspecto do xixi dela, né? Que óbvio, você não vai no banheiro assistir o xixi da pessoa. Pergunte a ela. E temos o segundo tempo diagnóstico, que é a interrogação. O segundo tempo diagnóstico, que é a interrogação, ela compreende justamente no perguntar ao indivíduo, que eu estava falando para vocês. Inclusive, em pediatria e em neonatal, quando a gente trata com medicina chinesa, é um dos tempos mais importantes junto com a observação, porque a gente vai precisar das informações que a mãe pode estar nos dando para poder interpretar o que está acontecendo com o bebezinho. A ausculta e a olfação é o terceiro tempo diagnóstico, onde a gente vai sentir o cheiro das secreções e do paciente, tá? O cheiro que ele exala, e vamos escutar tudo referente ao paciente, tudo, tá? Se a respiração está forçada ou não, o timbre da fala dele, se ele varia de tom durante o discurso de determinado tema.
nós vamos observar, não, escutar se existem secreções respiratórias, se o corpo dele faz barulhos, se estala demais, se ele se movimenta rangendo. Tem vários sinais, né? Tem os joelhos crocantes. São sinais que a gente vai captar através da audição e através do olfato, vamos captar os cheiros que ele exala. Lembrando, gente, que a medicina tradicional chinesa veio de um tempo que não existia determinados diagnósticos, como diagnóstico laboratorial. Então, hoje, por exemplo, você pode detectar se a pessoa está com glicose alta ou com glicemia alta através do exame de sangue. Naquela época, a glicose alta muitas vezes era pelo cheiro da urina ou se a urina dava formiga ou não. Tá? E a palpação? A palpação também é extremamente importante, onde nós conseguimos confirmar pontos ou disfunções de canais. Lembrando que toda e qualquer disfunção ela é gerada por uma estagnação, deficiência, excesso ou estase de Qi e de sangue. Gente, tranquilo até aí? Alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos lá. E o nosso tema hoje, ele diz principalmente a respeito à observação, tá? Observação é tudo que observamos no paciente, que pode se traduzir por informações que podem fechar o nosso diagnóstico clínico, como eu falei para vocês. E a observação vem desde a chegada do paciente, tá? Às vezes, eu chego a conferir como ele anda no corredor do prédio pela câmera. Principalmente quando ele não está sendo observado, ele demonstra sinais e que muitas vezes ele não demonstra na tua presença. Então, desde a chegada do consultório, no consultório deste paciente, até durante os outros métodos diagnósticos, por exemplo, você pergunta sobre relacionamento e a pessoa muitas vezes pode reagir fisicamente àquela pergunta, né? Ele pode mudar o tom de voz durante aquela pergunta. Então, você começa a juntar os métodos diagnósticos. E a observação é extremamente importante, porque ela vai mostrar o que a pessoa quer e muitas vezes o que a pessoa não quer. Todas as buscas desaparecidas. Devemos, claro, que tomar muito cuidado. Deixa eu fechar o áudio aí, alguém está escutando televisão. Subiu, atualizou o boletim, subiu para 87 mil. Pronto, desativei aqui. E o que acontece? Nos métodos diagnósticos, eles se tornam um pouco intrínsecos, tá? E a observação, ela pode estar contida em todos os tempos diagnósticos, tá? A palpação, você pode observar se a pessoa faz face de dor enquanto você comprime um ponto, tá? Ou apalpa uma região, ou manipula um membro, ok? E dentro da observação tem vários tópicos que nós vamos observar, como a vitalidade do paciente, seus órgãos sensoriais, né? Então, como é que está o aspecto dos olhos, a íris, a esclera dos olhos, ok? Se a pessoa apresenta sangramento nasal espontâneo, por exemplo. O aspecto da pele e da face são extremamente importantes, principalmente se nós levarmos em consideração os 5 elementos, podemos enxergar a coloração do tecido, da pele, da face e ver o que está apresentando. A língua é um dos aspectos da observação mais conhecidos da medicina tradicional chinesa. O diagnóstico através da língua é extremamente importante, extremamente interessante, tá? Se vocês quiserem mais informações a respeito do aspecto da língua, em relação a pulso, tá? Tem um workshop gratuito aqui no canal, no meu canal, somente sobre pulso e língua na medicina tradicional chinesa. Então, deem uma olhadinha lá, tem uma apostila lá também, ok? E vocês podem dar uma conferida. As secreções também são outro aspecto que nós vamos observar na medicina tradicional chinesa. Como é que se apresentam essas secreções? Muitas secreções, claro,
nós vamos pedir para o paciente descrever para nós. Mas outras, até alguns anos atrás, a gente até observava. Por exemplo, o paciente com muita secreção pulmonar, tossindo toda hora e escarrando, a gente às vezes pede para ver como é que está o aspecto dessa secreção. Porque através disso você consegue saber se tem mucosidade de fleuma, e essa mucosidade de fleuma, pelo grau de espessamento dela, se está obstruindo o orifício da mente. Então, tem diversas coisas que a gente pode estar observando aí em relação à secreção que podem nos auxiliar, ok? E secreções envolvem também outras secreções, como remela, cialorreia, sudorese, são secreções, né? Ou excreções, enfim. O comportamento do paciente é extremamente importante, nós estamos observando como é que ele se movimenta, como é que ele se comporta, como é que ele fala com o próximo, né? Como é que ele trata a sua secretária enquanto está esperando a consulta, porque tem paciente que fala para você que é um docinho. Não, raiva? Não sinto não, doutor. Não, eu sou super tranquilo, eu sou uma pessoa super do bem. Aí você fala, que legal. E ele acaba de sair da tua consulta e começa a brigar com a tua secretária porque ela passou o cartão errado, né? Já sai estressado do prédio xingando todo mundo. Então, o padrão de comportamento do indivíduo, ele vai te dar informações que muitas vezes ele está ocultando. E existe um fator dentro de observação que quase não é levado em consideração e que é extremamente importante, que é o padrão de movimento, tá? Os padrões de movimento são as formas mais simples de avaliar como estão os meridianos externos em relação ao Qi, ao sangue e ao Jing, e muitas vezes o Shen. Antes que pergunte, essa frase é minha. Eu botei em itálico porque fica bonitinho, tá? Não é de livro nenhum, foi eu que escrevi, tá? E aproveitando, podem se inscrever aqui no canal também, ativar o sino de notificação e dar o like de vocês. Então, vamos justificar tudo que eu falei para vocês e analisar os padrões de movimento. Sabemos que, independente do que aconteça no nosso corpo, né, nós precisamos de Qi, que é uma das substâncias fundamentais do nosso organismo. E o Qi, ele movimenta o sangue na medicina tradicional chinesa. O sangue, ele é turvo, ele é denso, ele é pesado, ele é yin. O Qi, ele é leve, ele é livre, ele se movimenta, ele é yang. Então, o yin, que é denso, turvo e pesado, ele precisa de algo leve, ativo e que movimente, yang, para movimentá-lo ao longo do corpo. E para que o sangue circule pelos canais e colaterais, ele depende do Qi para impulsioná-lo. Porém, o sangue ele tem um papel fundamental para ancorar a nossa querida mente e a mente poder levar a informação ou coletar a informação de todo o nosso corpo, de tudo que está acontecendo. Pasmem, se vocês colocam a mão em alguma coisa e a ponta dos dedos está com parestesia, é porque ou o sangue não está chegando, por falta de Qi, por falta de sangue, porém, a parestesia é porque o Shen não está chegando. Quem dá a informação para o cérebro, tá? Do que o teu dedo está sentindo, do que os nervos, né, de pressão e de tato estão captando na ponta dos dedos, é o Shen. O Shen coleta essa informação e leva até a mente, para o cérebro assim, poder processar essa informação e te falar o que você está sentindo. Ok? Quem faz esse movimento todo, vamos ver. Vamos justificar tudo isso que está acontecendo. Porém, quando o Qi, o Shui e o Shen estão circulando de forma adequada, nós temos a ordenação e o comando de todos os tecidos do nosso corpo feitos de forma equilibrada. E para que isso aconteça, para que o Qi, o Shui e o Shen circulem de forma adequada, nós temos que o pulmão governar o Qi, pois essa é uma das funções do pulmão. No momento em que ele expande, ele capta o Qi do ar, auxilia na produção de energia
e no momento que a gente exala, ele forma uma bomba de energia que auxilia a impulsionar o sangue. Além disso, vamos já fazer uma analogia com o nosso objeto de estudo de hoje, o pulmão se manifesta na pele. Ele descende, dispersa e difunde o Qi, jogando energia para a superfície. O fígado, na medicina tradicional chinesa, ele armazena o sangue e resfria o sangue no nosso corpo, como se fosse um radiador. Lembram-se, né? Acho que uma década atrás ou mais, a gente tinha que botar água no radiador do carro para não esquentar o carro. O fígado ele funciona como um radiador. Ele resfria o sangue para que o mesmo consiga movimentar-se de forma adequada pelo nosso corpo. Acaba que ele aquece nesse processo. Porém, ele consiga manter um aspecto yin para poder dar estabilidade à mente. Um sangue quente, agitado, agita também a mente. E o sangue, ele tem o poder de nutrir os tendões e distribuir o Qi por todo o nosso corpo. Agora vamos ver o baço. Tudo isso, gente, que eu estou falando é somente para justificar a nossa análise através do movimento. Tá bom? Olha que interessante. Eu estou dando uma base primeiro para vocês, para poder facilitar o entendimento. Gente, se alguém estiver com dúvida, bota a mãozinha aí para cima, no Zoom, ou então me falem, ok? O baço, ele gera sustentação e tônus para todas as estruturas. É uma das responsabilidades do baço, é manter a integridade estrutural de todo e qualquer tecido. Além disso, o baço, ele fornece energia para não só a movimentação das fibras musculares, como a sua multiplicação e adaptação também. Então, se a pessoa consegue hipertrofiar, é porque o baço está funcionando bem. Se a pessoa consegue melhorar o tônus de sua musculatura, é porque o baço está funcionando de forma adequada. O baço gera força. O fígado gera fluidez de movimento, porque o baço se encontra na carne e o fígado se encontra nos tendões. Isso está escrito no Huangdi Jin Suen, capítulo alguma coisa, que eu não me lembro agora. Depois eu boto para vocês, se vocês quiserem saber. O Shen, a mente, e o Rin, eles não confundam Shen, mente, com Shen, Rin, tá bom? É a mesma forma de pronunciar, porém ideogramas diferentes. Eles coordenam a ação e o desencadear do movimento. Então, se você começa um movimento, tá? É porque o Rin dá essa ação, esse start. O Rin, ele abriga um espírito chamado Di, que é o espírito da ação, é o espírito do movimento, é o espírito que começa um projeto. E a coordenação desse movimento, ele vem através do Shen. Vejam que interessante, quando existe uma alteração na substância negra do cérebro, locus cerúleus, no cerebelo, você tem uma diminuição na produção de dopamina. E a diminuição da produção de dopamina leva ao Parkinson. E o Parkinson, o paciente ele tem uma dificuldade de desencadear o movimento autônomo. E olhem que interessante, na medicina tradicional chinesa, quem nutre o mar das medulas, que é o cérebro, é o rim. Então, vocês veem que até numa relação neurohormonal, o rim está envolvido com o cérebro. O coração, ele direciona a ação para auxiliar o comprimento e os deveres do Shen. Então, o coração, ele é um imperador, ele é um monarca. Ele pode não estar no campo de batalha falando para onde cada tropa vai, mas as vontades vêm do imperador. Então, o coração, ele está responsável por gerar o que você vai fazer e quando você vai fazer. Você pode querer sair de casa para pegar um ônibus para ir para o trabalho. Se você vai sair correndo porque está atrasado ou tranquilo porque já está atrasado, aí já não é com o coração. Acordar para ir para o trabalho é com o coração. Entenderam? E o pulmão, mais uma vez, como eu falei para vocês, é responsável pelo governo do Qi, pela movimentação em conjunto com o sangue e, consequentemente, se o sangue vai, o Shen vai ancorado nele, para
todos os tecidos do nosso corpo inteiro, coletando assim no caminho informações e respondendo com o feedback da vontade do espírito. Portanto, a análise de qualquer padrão de movimento vai transmitir alterações energéticas de todos os órgãos e todas as vísceras, que podem ainda estar presentes em seus respectivos meridianos ou na capacidade e da qualidade da ressonância de cada elemento em cada meridiano. Tá? Vou explicar para vocês. Imaginem se no meridiano da vesícula biliar não circulasse Qi e sangue, né? Porque é Yang, pode até circular Qi, mas aí não vai ter sangue. Se não tem sangue, como é que vai circular Qi? A Qi vai fazer uma agitação do ventre interno. Tá? E a mente passa por quem? Por todos. Então, se a mente passa por todos os órgãos coletando informação de todos, a informação de todos chega a todos os órgãos também. Então, por isso que nós temos, às vezes, pontos que não são racionalmente, assim, racionalmente não. Digamos, se nós sintetizarmos a função de cada meridiano, nós não entendemos porque alguns pontos desse meridiano atuam em outros órgãos. Por exemplo, pericárdia de Jueyin da mão. Jueyin da mão, ele se liga ao Jueyin do pé, que é o fígado. Então, por que o pericárdio tem uma ação no coração, no pulmão e no estômago? Ok? Porque ele se liga internamente ou pelo seu próprio meridiano a esses órgãos, tá? Assim como nós temos o estômago atuando em alterações emocionais e o intestino delgado também atuando em alterações emocionais, mesmo que ele seja acoplado ao coração e seja a transdução externa de seu aspecto yin, do elemento fogo, continua sendo o intestino delgado, não é o coração. E por que nós utilizamos pontos do coração para tratar emoções? Porque ele é ligado diretamente ou indiretamente ao coração. Tá? E assim acontece com todos os órgãos. Por isso, todos os padrões de movimento, eles podem nos dar informações abrangentes e se nós isolarmos esses movimentos, conseguimos ter as informações mais ricas, mais sintetizadas, para conseguirmos fechar um diagnóstico mais assertivo. Então, informações coletamos nos meridianos como calor e frio, cheio, vazio, interno e externo, yin e yang. E olha que interessante, quando citamos esses 4 pares, na verdade estamos falando de quem? Dos 8 princípios. Então, nós vamos pegar todo o nosso conhecimento de meridiano, todo o nosso conhecimento de neuroanatomia e biomecânica e vamos adicionar os 8 princípios. E nessa salada muito louca, a gente vai conseguir entender que cada movimento tem responsabilidade de um meridiano. O meridiano que passa pelo local, assim como a gente coloca a agulhinha para influenciar o Qi e o sangue daquele meridiano e daquele órgão, nós temos que entender que por onde passa o meridiano, ele também irriga o tecido de Qi e irriga o tecido de sangue. Entenderam? Muito legal, né? E cada canal ele tem responsabilidade por níveis energéticos profundos e níveis energéticos superficiais. Então, quando a gente trabalha um canal de energia, seja com fitoterapia, com uma fórmula magistral, com dietoterapia, com acupuntura, com massagem, não importa. A diferença entre um e outro é o quanto penetra nesses níveis energéticos ou o quanto está exteriorizado. Ok? Nós temos da superfície para a profundidade. Nós temos regiões cutâneas, colaterais diminutos, canais tendíneo-musculares, que vai ser, assim, a nossa cerejinha do bolo, tá? Canais colaterais, canais principais, que são os que a gente estuda normalmente, canais divergentes, são circulações
extracanais ou ligação interna, externa, de um canal com o outro. Temos vasos maravilhosos, né? E temos caminhos e conexões tão profundas que são até difíceis de descrever e de traduzir a sua anatomia correlata externa. Vou dar um exemplo para vocês. Nós sabemos que o Ming Men é uma expressão energética, uma consequência da união do Yuan Qi com a essência, que é uma região que fica entre os rins. Gente, se o Yuan Qi sai de um rim, que é o Qi original, aí sai a essência de outro rim, se juntam, causam aquela fissão que vai gerar o calor do Ming Men para poder ascender até o aquecedor superior, como a essência andou até essa região e como o Yuan Qi andou até essa região. Garanto para vocês que não foi cuspido. Certo? E foi lá ele. Não foi. O que aconteceu? Existe um canal que liga eles e que auxilia na produção dessa energia. E a energia sobe por onde? Desordenada, muito louca pela matriz extracelular? Não. Ela sobe por um canal específico, tá? Que a gente pode até ver ele mais tarde, que vai auxiliar no movimento do Yuan Qi. Ok? Visto toda essa base teórica, vamos fazer agora uma breve revisão da parte prática aqui, mas ao mesmo tempo nós vamos fazer práticas. E antes de nós começarmos nessa seara maravilhosa, tem mais alguém aqui querendo entrar? Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem gente? O Meiguimin é um ponto, não é? Atrás das costas, entre os rins. Quem perguntou? Quem me perguntou? Gente, quem perguntou? Só para responder com o nome. Ah, foi o Carlos. Então, Carlos, existe um ponto chamado Ming-Men, que é o VG4, tá? Mas quando a gente fala a área do Ming-Men, a área do Ming-Men é uma região que acontece essa fissão entre o Yuan Qi, que é o Qi original, que fica guardadinho no rim esquerdo, e a essência que fica guardadinha no rim direito, no rim direito. Então, quando elas se juntam, elas formam um calor, e esse calor se chama calor do fogo do portão da vitalidade, tem um nome extremamente chique, entendeu? Que a gente sintetiza em Ming Men porque vai facilitar muito a vida de todos. Imagina, chega para a pessoa assim, o calor do fogo do portão da tua vitalidade está reduzido. Pronto. A pessoa ou acha que vai morrer ou acha que é uma cantada, né? Então, é um ponto importante, porém é um ponto perigoso, porque como é um ponto extremamente yang, num canal yang, que ativa uma função yang, se o yin ou a essência estiver diminuído, você pode acabar por forçar o consumo da pouca essência que o indivíduo tem. Então, ele pode gerar mais deficiência de essência ainda. Entendeu? É um ponto super interessante nos quadros de frio, principalmente de frio externo, onde o Yuan Qi não consegue se ligar à essência porque está tão frio, tão frio, tão frio, que eles não conseguem gerar esse calor. Lembrando que o calor é uma entidade yang, e o yang que é gerado na união deles dois vai dar energia, como se fosse o produto de uma combustão, para ascender essa energia até o aquecedor superior, e no aquecedor superior ele conseguir auxiliar na produção do Qi e do sangue. Márcia perguntou, fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver, Márcia, querida, o que você perguntou.
Não tenho rim direito, sei que energeticamente não interfere, não é mesmo? Sim e não. Vou te explicar. Fique tranquila, tá? O que acontece? Dentro do yin sempre existe o yang. E dentro do yang, ele renasce da luz, o yin, tá? E o yang, ele surge das trevas do yin. Então, o que acontece? As duas energias, elas para existirem, elas precisam da sua polaridade oposta. E elas coexistem em harmonia em todos os tecidos. A diferença quando a gente cita rim esquerdo, rim direito, pulmão direito, pulmão esquerdo, é simplesmente porque um órgão ele acaba tomando uma atitude mais yin e o outro órgão acaba tomando uma atitude mais yang. Entenderam? Então, nós temos os órgãos que são duplos, como o pulmão e o rim. Eles são órgãos que auxiliam a equilibrar determinadas funções do nosso corpo, justamente pelo fato deles terem essas duas polaridades e ele conseguir expressar mais uma do que a outra. Outro órgão que consegue fazer isso, mesmo não sendo duplo, é o coração. O coração ele está no elemento fogo, né? O elemento fogo é extremamente yang. Ele fica lá no alto na formação cosmológica. Mas olha que interessante. Mesmo sendo o elemento fogo, ele abriga a mente, que é etérea, yang, ok. Mas ele também governa o sangue, que é uma matéria yin, densa, pesada e tem que estar fria para poder circular de forma adequada. Quem resfria é o fígado. Entendeu? Então, olha que legal. Os órgãos, eles possuem uma polaridade yin e uma polaridade yang. Então, quando você não tem um órgão, o outro órgão, ele vai assumir a função do yin e a função do yang. O que acontece é o seguinte, como o rim é a origem de todo o yin e todo o yang do nosso corpo, quando existe a falta de algum órgão, também existe uma dificuldade em suplementar algum órgão quando este entra em deficiência. Então, quem não tem um rim, muitas vezes apresenta muito mais rápido sinais e sintomas de deficiência de yang do baço, por exemplo, do que uma pessoa que tem os dois rins. Talvez a pessoa que tem os dois rins, na mesma condição, que é difícil, tá? Mas na mesma condição financeira, psicológica, emocional, profissional, sentimental, enfim, tá? Duas pessoas na mesma situação, porém uma não tem um rim, a que não tem um rim, ela vai apresentar mais rápido os sinais de deficiência de yang do baço. A que tem os dois rins, o baço dela vai ser suplementado durante um curto espaço de tempo pelo yang do rim. Porque o rim é a origem de todo yin e todo yang. E só vai parar de ser suplementado quando o rim cansar. Quando o rim falar assim, chega, daqui a pouco eu não tenho nem energia para mim mesmo. Aí, o baço do indivíduo vai começar a apresentar deficiência, tá? Portanto, não faz mal, tá? É tudo tranquilo. Fica tranquilo que não comprometeu. Ok, Márcia? Entendeu? Que bom. Gente, qualquer dúvida me falem, por favor, tá? Eu falo muito e às vezes eu também me perco. Um reequilíbrio orgânico. Perfeito, Cristiane. Maravilhoso. Justamente. Gera um reequilíbrio orgânico. O nosso corpo, o Shen, gente, ele é extremamente inteligente. Quando ele é implementado no corpo, durante a concepção, durante a embriogênese, o Shen ele já vem com todo o projeto divino, né? Com todo o projeto celestial, segundo o taoísmo. E, na verdade, esse projeto celestial, hoje nós sabemos que são as 64 ramificações da cadeia de DNA. Que na medicina chinesa, não, na filosofia chinesa, já citava-se os 64 hexagramas. Olha que legal, né? Tem um estudo muito bacana sobre isso, tem uma galera topzera demais aqui no Brasil, desenvolvendo muitos trabalhos sobre isso, tá bom? Eu gosto muito, curto muito, estudo e leio muito, mas não é muito minha praia, não. Ok? Mas se eu puder ajudar em alguma coisa vocês, podem mandar pergunta. Então vamos lá. Vamos voltar. Vamos ver os trilhos anatômicos ou os canais tendíneos musculares.
Como é que a gente chama eles? Né? Os trilhos anatômicos, gente, ele foi descrito com este nome por um massoterapeuta americano chamado Tom Myers, que foi extremamente importante na história das terapias manuais, das terapias corporais como um todo, porque ele organizou toda a concepção de cadeias musculares. E ele chamou de trilhos anatômicos, segundo palavras dele, tá? Porque ele achou bonito esse nome. Não tem nada de especial. Ele falou assim, eu achei muito bonito esse nome, e eu acho tudo muito parecido com linha férrea, com trem, e eu chamei de trilhos anatômicos, tá? Ele é um gênio. Ele organizou, né, uma concepção que era muito abrangente e começou a dicotomizar essas cadeias musculares. Só que essas cadeias musculares, Tom Myers sabia disso, foi nisso que ele se baseou quando estudou suas dicotomizações, tá? Essas cadeias musculares, na medicina tradicional chinesa, na verdade, são os canais tendíneo-musculares. Os canais tendíneo-musculares, eles são meridianos que possuem um nível energético onde ele fica na face envolvendo grupamentos musculares. São chamados de linhas miofaciais. E eles podem ser vistos como linhas individuais, unidirecionais, que passam por longas distâncias, ponto a ponto, e cada ponto no meridiano de acupuntura é uma fixação dessa linha. Então, se você tem lá P10, P9, P8, P7, P6, P5, lá no canal do pulmão, cada ponto desse é um ponto de fixação na linha. Então, o bloqueio pode estar em qualquer ponto desta linha. Lembrando que quando falamos em canais tendíneo-musculares, estamos falando de canais que estão abaixo do canal cutâneo, então extremamente superficiais. Eles ficam mais ou menos antes do ventre muscular, bem na barreira entre a face e o músculo. Eles são invólucros que podem ser vistos como caminhos contínuos e mudam sua especificidade de acordo com o tecido que engloba. Então, o canal do pulmão que está no dedinho da mão, do dedão, no polegar, ele tem uma formação diferente, anatômica, capacidade de Qi, de Shui, diferente, por exemplo, de P1, que está na região do tórax. Então, conforme o canal anda, ele além de fazer conexão com outros canais, ele também cria especificidades diferentes. Porém, independente de tudo que eu estou falando, tá? O que eu quero que vocês entendam é que ele se comporta de forma tridimensional. Então, ele envolve não só músculos e tendões com o objetivo de levar o Qi, agora vai à base de tudo que eu falei no princípio, para levar o Qi, levar o sangue e levar a mente até as articulações, os vasos sanguíneos e estruturas nobres, como órgãos e como as vísceras também. Portanto, por qualquer lugar que passe os meridianos, nós vamos ter linhas anatômicas, superficial frontal, superficial posterior, vamos ter linha lateral, linha espiral, vamos ver cada uma delas. Tá na bolsa. Está na bolsa. Esqueci, eu pedi para... Guarda aí que está na bolsa. Vamos voltar. Então, nós temos linha superficial, linha frontal, posterior, linha lateral, linha espiral, linha dos braços, linha funcional, posterior, ipsilateral e a linha frontal profunda. Essas são as principais linhas. E todas essas linhas, tá? Na verdade, olha o que são, gente. Deixa eu tirar isso aqui para vocês verem grandinho aqui. Olha o que são. Meridianos. Então, tem determinadas coisas na vida que a gente tenta tornar complexo, e se tornar complexo não entende absolutamente nada. Na verdade, é muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Se o meridiano do pulmão, ele passa pela musculatura do bíceps,
Então, o meridiano do pulmão é responsável pela flexão do cotovelo. Por quê? Porque pelo meridiano do pulmão vai circular Qi, vai circular sangue, vai circular o Shen. Quem vai dar ordem para ele se movimentar? O Shen. Quem vai levar energia para ele se movimentar? O Qi. E quem vai gerar nutrientes para que o músculo funcione? O Xue. Simples. Então, se eu tenho uma disfunção no bíceps femoral, no bíceps braquial, por exemplo, quais são os meus meridianos que estão em disfunção? São os meridianos envolvidos com as fibras que estão em disfunção. Lembrando que o bíceps são 2 músculos, e ele é grande, né? E como é que a gente faz isso? Vamos isolar o movimento, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. E olha que legal, vocês entendendo que cada meridiano é responsável pelos músculos que estão em seu trajeto, né? Então, para avaliar como está o meridiano, tá? Se ele está cheio, se ele está vazio, se ele está com calor, se ele está com frio, nós vamos trabalhar o trajeto desse meridiano. Calor e frio, gente, palpação. É um dos diagnósticos para frio externo invadindo o canal do fígado. A gente palpa o canal do fígado para ver se o canal está frio, ok? Cheio e vazio. Como é que a gente identifica se está cheio ou vazio? Quem é que vai me ajudar aí? Hein, gente? Vamos lá? Aproveita quem está assistindo essa aula aí, está gostando, manda para amigos e colegas. Divulguem com o grupo de vocês. E quem está assistindo aqui no YouTube, gente, dá um like. Me ajuda bastante. Ativa o sininho de notificação e se inscreva no canal. Tá bom? E não se esqueça de olhar na descrição informações a respeito do nosso Congresso Pan-Americano, que acontecerá dia 21, 22 e 23 de março. Inclusive, vai pegar o dia do acupunturista. Olha que luxo. Pelo pulso. Ótima resposta, Carlos, mas quase isso. Pelo pulso dá para a gente saber se está cheio ou está vazio, se tem um excesso ou uma deficiência. Mas para a forma mais fácil da gente ver se tem um excesso ou uma deficiência é simplesmente tocando na pessoa, no próprio meridiano, tá? E muitas vezes o cheio, como a própria nome dele diz, ele preenche o meridiano e o vazio cria uma vala, porque não tem nada. Ok? Então, olha que interessante, Carlos. Muitos pacientes, você já deve ter observado, que às vezes tem um buraco no tecido, ou como se tivesse uma fibra afundada. E a maior parte das vezes, 99% das vezes, na verdade, a não ser que seja um trauma mecânico, tá? Essa fibra que está mais afundada é uma deficiência de Qi de sangue no meridiano que passa pela região. Entenderam? Portanto, vamos voltar aqui às nossas linhas. Portanto, gente, quando nós temos frio e calor, palpação. Excesso e deficiência, perdão, frio e calor, palpação. Excesso e deficiência, palpação e movimento também. Mas o que ficou faltando? Calor, excesso, deficiência. Diga, Márcia. Tipo uma água bem quentinha. Calma aí. Deixa eu achar a tua pergunta. Tipo uma água bem quente nas mãos por horas seguidas. Calor no externo impede o fluxo de sangue nas extremidades. Mais ou menos. O que acontece? O calor no exterior, na verdade, ele faz uma vasodilatação. Então, ele aumenta a chegada, a capacidade de vascularização da região, aumentando também a facilidade da chegada do Shen.
Porém, o que é que acontece? O calor, esse é um calor saudável, tá? O calor, quando é excessivo, não só externo como interno, ele pode consumir líquidos orgânicos, porque é muito yang, é muito fogo. E quando consome líquidos orgânicos, ele diminui a capacidade hídrica, o percentual hídrico do sangue. E quando diminui o percentual hídrico do sangue, ele acaba por gerar um sangue mais espesso, mais áspero, né? Inclusive gera um pulso chamado pulso áspero. E esse pulso áspero, esse sangue mais espesso, ele vai dificultar a chegada do Shen até as extremidades. Entendeu? Respondi? Foi? Isso, maravilhosa. Por isso que dá parestesia. O que é parestesia? É aquele sinal quebrado, né? É como se fosse uma internet rateando e você não consegue fazer o upload de uma página que você está vendo. É a mesma coisa. O sinal rateado no nosso corpo gera muitas vezes parestesia. Isso aí. Porque o sangue está chegando como lá? Engasgando. Porque ele está espesso, né? Eita, calma aí, deixa eu botar lá, que eu saí e voltei. Nada. Então, olha que legal. Na linha superficial frontal, que é uma dos ramos, gente, só para deixar claro mais uma vez aqui para vocês, isso aqui é como se fosse uma condensação desse estudo, tá bom? Se vocês quiserem informações maiores a respeito, entrem em contato, tem todos os meus contatos aqui na descrição, tá? Podem mandar mensagem aqui por esse vídeo também. Quem já tem esse material também tem todos os meus contatos aí, tá? E eu condensei porque é muita matéria, é muito conteúdo, a gente vai ficar aqui um tempão falando, tá? Mas eu queria muito trazer esse conhecimento para vocês também já estarem aplicando no dia a dia da clínica de vocês, ok? Porém, existe muito mais para passar. A linha superficial frontal, tá? É conhecida como a linha que percorre os dois lados, direito e esquerdo, a linha média sagital. E ela percorre ao longo da parte da frente do nosso corpo e vai desde o topo do pé até o crânio. Ela dá a volta aqui seguindo, quando vai subindo pela região anterior, ela pega lá o tibial anterior, pega a frente da coxa, pega a região do abdômen, peitoral, vai até a clavícula, depois sobe pelo ecom e dá a volta pela região posterior da cabeça, fazendo como se fosse um arco, né? Passa pelo processo mastoide. E ela produz primariamente contrações rápidas desta cadeia. Ela tem o objetivo de auxiliar na flexão do tronco e quadril e estender o joelho também, além de flexionar o pé. Aí eu pergunto para vocês, visto tudo que eu expus até agora, tá? Quais são os meridianos que vocês poderiam ligar a essa cadeia? Vocês entendendo o conceito, gente, eu gosto que todos os meus alunos entendam o conceito. Porque se vocês entenderem da onde está saindo isso, vocês podem aplicar em qualquer coisa, tá? Entendendo a ideia, o resto é só juntar a informação que você já possui. Meridianos e correspondências. Quais são os meridianos que vocês acham que estão relacionados com a linha superficial frontal? Falem para mim. Qual é? Fazer sonzinho de suspense. Qual vocês acham que é? Olha, Carlos falou. Olha, já estão falando já. Estava no chat, eu nem vi. Fígado. Fígado está, Carlos? Rim, estômago e vaso da concepção.
estômago. Vamos lá, gente. O fígado não está, tá? O fígado ele está inserido em outra linha que nós vamos ver daqui a pouco. Porém, está o estômago. Essa linha, apesar de estar na região anterior, tá? É uma linha que ela pega parte yang de membro inferior e parte yin de tronco. Você vê que é uma linha que todas as linhas que vamos estudar, elas fazem o movimento do yin, do yang, do yin, do yang, como deve ser tudo na nossa vida, tá? Então, essa linha, no membro inferior, ela vai pegar mais a parte de estômago, tá? Ela pega um pouco na coxa de baço, pâncreas e fígado realmente, porém não com tanta expressão. Porém, na região anterior do corpo, ela não pega o vaso da concepção. O vaso da concepção é uma linha mais profunda. Ele pega realmente o rim e pega o estômago. Além de pegar o rim e pegar o estômago, ela também pega parte do baço, tá? Porém, rim e estômago, ela impera, principalmente estômago. Então, a linha frontal superficial é uma linha que tem muita correspondência com a capacidade do yang de gerar movimento no yin. Nós temos o yang min, estômago e intestino grosso, como níveis energéticos extremamente preenchidos de qi de sangue. E para trazer qi e sangue até uma parte yin, você precisa de força. A cadeia anterior é uma cadeia extremamente forte, porque ela tem que conseguir ganhar a cadeia posterior, que ao longo dos anos gera um tônus muito alto para podermos manter a postura ortostática. Tanto que quando o yang vai diminuindo no nosso corpo, vamos diminuindo a capacidade de manter a postura ortostática e vamos curvando o corpinho à frente. Ok? Então, a linha superficial frontal é uma linha que refere-se ao estômago. E eu vou mostrar para vocês que interessante que podemos fazer com essa linha. Que legal, eu sei agora que a linha superficial frontal é estômago e rim. Ok? E daí? E daí, gente, que simplesmente a gente pode pegar este conhecimento, tá? E levar para o nosso paciente. Olha que interessante. Existe um exercício de Qigong que a gente faz, ó, enche o pulmão de ar, depois solta o ar, levantando uma mão e abaixando a outra. Conhece esse exercício? Legal, Cristiane, é isso mesmo. Então, o que acontece? Por que esse exercício é o exercício do estômago e do baço pâncreas? Justamente pelo fato de movimentar e mobilizar o estômago e o baço pâncreas. A linha frontal é a linha do rim e do estômago. Então, ó, rim, o E9 passa aqui, no meio da passagem da linha, em direção ao processo mastoide. Então, como é que a gente avalia essa linha na medicina chinesa? A gente pede para o paciente ficar parado, de frente para a gente, faz uma leve rotação somente da cabeça, apoia as mãos nas costas e inclina o tronco para trás. Ao realizar esse movimento, tá? Se ele tiver dificuldade em fazer o movimento, tá? Significa que existe um excesso de tensão nessa linha. Se ele não consegue levar o tronco, está difícil ir para trás. Mas porque está rígido, é porque você tem um quadro de excesso na região do estômago e do baço pâncreas. Já tentaram, no caso de disenteria, com o abdômen estufado, cheio, botar a mão atrás e jogar o corpo atrás? É difícil, né? Agora, que legal. Se você leva o tronco para trás e você tem dificuldade em manter porque ele está caindo e começa a fibrilar o músculo, tremer tudo, é um quadro de deficiência. Por que é um quadro de deficiência? Porque não existe qi e sangue o suficiente dentro do meridiano para manter uma postura contra a ação da gravidade. Porque quem está mantendo a minha postura aqui são os vasos yang, né? Na região dorsal. É a bexiga e o vaso governador. Então, quando eu projeto o meu corpo aqui para trás, quem está mantendo o meu corpo aqui, não deixando eu cair, é justamente o estômago
e o vaso da concepção. E o rim, claro. Então, quando a gente faz esse movimento aqui, a gente está estudando a capacidade, a mobilidade do estômago e do rim, principalmente estômago, ok? E o rim? O rim nós vamos utilizar a linha superficial com outra linha que vamos ver um pouquinho à frente, onde você vai virar o teu pé todo. Deixa eu ver se a câmera vai me mostrar. Deixa eu virar a câmera aqui. Só um instantinho. Vou parar a câmera. Ela fica se mexendo sozinha, muito louco. Vocês vão pegar o pé, ó, vão botar ele de lado, tá? Para frente, o outro pé apontando reto, ok? E nessa posição aqui, vocês vão levantar esse braço e inclinar o corpo para trás. Por que que eu fiz esses movimentos todos? Para poder isolar a linha do rim e utilizar o seu prolongamento no tronco. Quando eu faço esse movimento aqui, tá? Ou essa mão também pode estar aqui, não tem problema, porque o rim acaba aqui em cima, né? Pelo menos o seu trajeto externo, né? Não o seu ramo interno. Quando a gente faz esse movimento aqui, você está isolando na perna o canal do rim e está jogando com o resto do canal do rim no abdômen e no tronco, utilizando a linha superficial como guia para isso. Entenderam? Márcia falou algum não. Foi não por quê, Márcia? Foi antes, professor. Oi? Foi antes da explicação. Ah, tá. Então, que bom que entenderam. Muito legal, né, Aracélia? Cristiane, isso é super interessante, menina. Isso é sensacional. Eu gostaria muito de falar que fui eu que descobri e inventei tudo isso, mas não foi. Tá? Isso aí está inserido em diversos livros, principalmente de Qigong. Tá? A única coisa que eu fiz foi pegar isso do Qigong e jogar no meu dia a dia, na minha prática clínica. Como eu sou fisioterapeuta e trabalho com liberação miofascial, ventosa, terapias manuais, afins, eu tenho muita prática corporal e eu preciso avaliar muito o movimento do paciente. E muitos pacientes que vão, às vezes, para uma quiropraxia, para uma liberação miofascial, eles não querem saber de acupuntura, né? Ou tem medo de agulha, ou não gosta, não quer fazer medicina chinesa. Só que eu não vejo como a pessoa melhorar, muitas vezes, somente fazendo a parte física. Tem que tratar a parte energética. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer os movimentos do Qigong para poder avaliar os meridianos e, com isso, depois eu confirmava com pulso e língua e faço a prescrição da fórmula magistral dele. Entendeu? Aí eu passo diversas fórmulas magistrais para os indivíduos que estão lá fazendo somente uma liberação miofascial. Então, mesmo que ele não curta ou não queira, eu explico a importância e ele passa a tratar a parte energética através da fitoterapia e da dietoterapia e a parte física com as terapias que eu estou fazendo. Entenderam? Tem muitos livros legais que falam sobre esse tema. Qigong é sensacional, Cristiane. É muito legal mesmo, muito bacana. Eu trabalho muito com Qigong também. Eu gosto de passar, eu falo que é dever para casa. Passo tudo dever para casa de Qigong. Às vezes eu faço até exercício com elástico, com a respiração do Qigong e todo mundo curte. Viu? Ó, o Carlos está botando aqui, eu vou botar na descrição também, Carlos. O IG da base MTC está aqui na descrição do vídeo, tá? E vou botar para vocês o link com as informações do Congresso Pan-Americano, ok? Não deixem de ver, gente. Quem tiver a oportunidade de ir, é fantástico. Sem palavras, tá bom?
E se tiver algum cantinho lá para falar quem indicou, falem que foi o professor Bruno Limoeiro. Então vamos lá. Vamos ver a próxima linha, linha lateral. Linha lateral, não, calma aí, acho que tem outra linha antes. Linha superficial posterior. A linha superficial posterior, gente, como o próprio nome dela diz, fica na região posterior. E assim como a linha superficial anterior, ela fica na superfície, pegando os meridianos que se encontram nessa região. Ela percorre desde a parte inferior dos dedos do pé, englobam todo o calcanhar e a parte de trás do corpo, cruzando sobre a cabeça e seu término na crista frontal da sobrancelha. Ela pega uma parte, principalmente na cabeça, da vesícula biliar, porém quase que em sua totalidade o meridiano da bexiga, tá? É a cadeia, a famosa cadeia posterior. É essa criatura divina que está dando os problemas no pé e no tornozelo e no calcanhar. E essa linha tem uma relação muito grande com os dedos do pé, alterações que apresentam nos joelhos até a cabeça. Seus meridianos de correspondência quais são? A bexiga. Olha que legal. Então, nós temos a bexiga, o canal da bexiga sendo demonstrado pela linha superficial posterior. E o teste dela é extremamente fácil, tá? Todos os testes que eu estou mostrando para vocês, nós somente fazemos o movimento dos meridianos, tá ok? E utilizamos o que como resistência? Ou um elástico, ou uma mola, quem trabalha com pilates, tá? Ou alguma carga, ou as mãos, ou a gravidade. Como, por exemplo, como é que eu mostraria, eu pediria para o meu paciente me demonstrar como é que está a sua linha superficial posterior. Ele simplesmente vai ficar em pé, ele vai ficar de pé, tá? Com os pés afastados na linha dos ombros, joelhos estendidos, a coluna vai manter-se reta o tempo todo e ele vai inclinar o corpo sem desfazer a lordose lombar, ok? Mantendo o joelho estendido. E nessa postura aqui reta, mantendo a cabeça reta, ele vai manter o corpo. Se ele tiver qualquer espécie de disfunção no meridiano, essa disfunção vai se apresentar no momento que ele fizer. Se ele tiver fraqueza, ele não vai conseguir manter o corpo ali. Se ele tiver um quadro de excesso, quando ele inclinar o corpo, o que vai acontecer? A musculatura vai apertar o meridiano já está em excesso. O que acontece quando a gente pressiona um tecido que está com excesso de energia? Dor, né? Por que dor? Porque o meridiano já está preenchido. Se você apertar, você vai aumentar mais ainda a pressão dentro do meridiano. Então, se o músculo contrai e o meridiano já está preenchido, dor. Se o músculo contrai, o meridiano está vazio e não fornece energia, fraqueza. Então, aí a gente já vê como é fácil nós identificarmos se tem um quadro de deficiência ou um quadro de excesso, somente pelo movimento. E alterações no Shen, como é que a gente vê através do movimento? A gente também pode ver alteração no Shen através do movimento. A gente pode ver alterações do interior e do exterior através do movimento. Tudo isso é referente ao tipo de resposta que ele dá no movimento daquela linha, daquele meridiano. Na verdade, dos músculos que o meridiano passa. Vou botar a câmera para se mexer de novo. Aí, agora foi. Então, visto o meridiano da bexiga, tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Muito legal, show. Vamos lá. Vamos ver agora a linha lateral. A linha lateral é a linha que percorre cada lado do nosso corpo, desde os pontos médios e laterais do pé, ao redor do maléolo, e ele sobe pela fíbula, na face lateral da coxa, passando ao longo do tronco
e ele gera um padrão que se estende até o processo mastoide do crânio. E durante esse movimento, a linha lateral, ela produz não só a flexão lateral, como também a abdução do quadril e eversão do pé. Além disso, atua também no controle de movimentos de rotação do tronco, ok? A linha lateral tem muito mais que isso, mas essas são as suas principais funções. E quais são os meridianos de correspondência aí? Vamos ver, ó. Olhem bem para a linha, tá? Eu vou fechar o slide Vesícula agora. biliar? Oi? Vesícula biliar? Lindo e maravilhoso, perfeito. Quem respondeu? Aracélia? Sua Coração para aluna. você. Ganhou um coração aqui, ó. Pei, coração. Muito bem. Vesícula biliar, Aracélia. E como é que a gente testa ela? Extremamente simples, tá? Aí tem o macetinho do pé. Vou mostrar para vocês o macetinho do pé. Deixa eu ver se a câmera me acompanha aqui para vocês me verem grande. Acho que não vai dar para ver grande, não. Deixa eu botar aqui para vocês me verem grande, porque tem um macete com a perna. Eu quero mostrar para vocês que é bem legal. Pá, 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 pá. Aqui. Agora vai mostrar grande. Ó, eu não estou enxergando vocês aí. Preciso que vocês falem comigo para eu poder ouvir. Vocês estão me vendo grande aí? Sim. Ótimo. Vamos lá. Como é que você vai ver o meridiano todo da vesícula biliar? Você tem que gerar tensão. Assim como fizemos essa postura para gerar tensão na cadeia posterior para poder ver a bexiga, nós vamos, ó, cruzo o pé, eu vou testar a região lateral, tá? O meridiano da vesícula biliar do lado direito. Então, ó, eu vou cruzar o... a câmera vai se mexer de novo sozinha. Deixa eu ver se ela ajeitou. Foi. Ó, cruzo o pé, cruzou o pé, ó, mão na cintura e a outra mão sobe e faz uma flexão lateral de tronco. Ok? Muda o lado, cruzo o pé, mão na cintura e flexão lateral de tronco mais uma vez. Entenderam? E a... Muito bom. Ótimo. E a mesma coisa, ó, fez, sentiu rigidez, dificuldade de realizar o movimento, tá? Dor é o quê? É um quadro de excesso. Se você faz e você sente que desceu muito fácil e tem dificuldade de manter o movimento, é o quê? É um quadro de deficiência de vesícula biliar. Tá? Se você faz o movimento e sente uma queimação, é calor na vesícula biliar. E se você faz um movimento e tem uma sensação que está vendo um vento frio, ou que está faltando uma vascularização, ou dá uma dormência, é frio na vesícula. Ok? Muito bom. Uau. Legal, né? Show. Que bom que vocês estão gostando, fico muito feliz. E essa é a linha lateral. Agora vamos ver uma linha extremamente importante também, que é chamada de linha espiral. A linha espiral, ela atravessa o corpo nas 3 linhas cardeais. Então, ela dá a volta ao longo do tronco, como se fosse uma hélice, com pontos de fixação nas pernas e no quadril, e cruzando o abdômen e o tronco, e voltando. E ela se une ao lado do crânio, através da linha média, das costas, que vai para o ombro oposto. Olha que doideira. Eu botei um slide somente com ela para vocês verem. Tá? E, em seguida, através da frente do tronco, para o mesmo lado do quadril, joelho e arco do pé, retornando para a parte de trás do corpo e para a cabeça. Olha o trajeto que essa linha linda faz.
Então, ela vem, ó, da região do pezinho, ó, da parte interna, ela dá a volta, vai por fora e por trás, aí ela se insere na região dos isquios e sobe pela região posterior. Na região anterior, ela cruza. Deixa eu botar aqui uma caneta para ir seguindo aqui com vocês. Foi. Aqui, ó, ela vem aqui, ó, do maléolo medial, sobe, aí é que ela se ramifica na região lateral, tá? Na altura da fíbula. Uma parte dela vai para trás, tem um ponto de fixação na tuberosidade isquiática, depois vai para a região sacroiliaca e para a coluna. E outra parte dela vem aqui, ó, no tensor da face lata, na região lateral, e dá a volta pela frente do tronco. Quando ela dá a volta pela frente do tronco, ela cruza o lado esquerdo com o lado direito. E na região posterior, quando ela cruza, ela vem, ó, até a base do crânio. Qual o objetivo dessa linha? E qual meridiano que ela tem como correspondência? Vocês conseguem me ajudar? O objetivo seria alinhar a postura e o meridiano seria a bexiga, professor? Alinhar a postura é um dos objetivos dela. Perfeito, tá? Ela ajuda a alinhar a postura, mas ela ajuda um pouquinho mais também. Equilíbrio. Muito bem, Márcia. Então, ó, postura, equilíbrio, mas ela faz um movimento muito importante no nosso organismo, no nosso corpo, né? Que auxilia no equilíbrio, na postura, que é a dissociação de cinturas. Então, no momento em que você anda para frente com o pé esquerdo e projeta a mão direita à frente para manter o equilíbrio, quem promove este movimento é justamente a linha espiral. E a linha espiral, ela não é uma linha que envolve um meridiano. É uma linha que envolve vários meridianos. Qual meridiano que vocês conhecem que envolve vários? Essa pergunta é pergunta de prova internacional, da WFCMS, essa pergunta. Qual é o meridiano que não possui corpo específico e envolve vários? Quais são? Ah, vaso governador Não, o e vaso o vaso governador tem concepção. meridiano e ponto específico. Mas você chegou perto, está quente. São os demais vasos maravilhosos, né? Nós temos vasos maravilhosos que não possuem, eles possuem trajeto, mas não possuem meridiano. O seu trajeto é composto pela união de vários pontos de interseção entre meridianos, que é o vaso Yin Kiao Mai, Yang Kiao Mai, Yin Wei Mai e Yang Wei E é Mai. mesmo. E é mesmo. Pega rim, pega tudo. É verdade. Não é legal? E olha que legal, olha que coisa bonita. O Wei Mai, tá? É o vaso responsável pela parte de defesa do nosso corpo. Que a Almai, que é o vaso calcanhar, é responsável pela mobilidade do nosso corpo. Entendeu? Então, cada um desses vasos, a Márcia está perguntando para falar mais deles. Os vasos maravilhosos, né, são 8 vasos maravilhosos. Então, nós temos o vaso da Governador e o vaso da Concepção, que eles têm meridiano definido, externo. Nós temos vasos internos maravilhosos, que é o vaso penetrador, Chong Mai, que ele auxilia a descender o Qi por dentro, porque o Yin original sobe pela frente, pelo vaso da Concepção, o Yang primordial sobe pela região posterior. Ambos se encontram no céu da boca e descem de volta, entrecruzando. Lembram do caduceu de Hermes, né? A Yggdrasil, de outras mitologias e tal. O que acontece? O desenho da cadeia de DNA. Então, aqui na boca,
O yin, quando encontra o yang, eles se transformam em sua polaridade oposta. Então, o vaso da concepção se torna yang e sobe pelo vaso governador, e o vaso governador se torna yin e sobe pelo vaso da concepção. Mas para eles descerem, você precisa de um vaso. E o vaso que faz isso é justamente o vaso penetrador. O vaso penetrador, né, que é o Chongmai, ele tem um ramo extremamente importante que encontra-se no fígado. E do fígado, o Chongmai, ele carrega sangue até o útero, preenchendo assim o útero de corpo lúteo, de sangue, gerando a menstruação ou um ambiente adequado para a fixação do óvulo após a nidação. Tá? Nós temos também um outro vaso extremamente importante, chamado Daimai, que é o vaso da cintura. O vaso da cintura, ele envolve, é o único vaso horizontal do nosso corpo. E qual o objetivo dele? É atuar como se fosse um retináculo. Nós não temos os retináculos nas articulações, que auxiliam a manter a integridade dos tendões durante os movimentos de flexão e extensão? Então, o Daimai, ele auxilia a manter a integridade de todos os meridianos no nosso tronco. É muito legal. E o que acontece? O Daimai, assim como ele auxilia a manter a integridade, ele auxilia também a manter os órgãos abdominais. Porque todos os músculos aqui, eles são verticais. Né? E qual é o único músculo que faz esse movimento aqui totalmente horizontal? É o transverso do abdômen, que é quem o Daimai irriga. E é justamente a linha espiral. A linha espiral, quando ela cruza o tronco, ela promove um movimento de rotação. E esse movimento de rotação é um movimento em que exige a contração da musculatura transversa, claro, dos oblíquos do abdômen também, para poder executar e principalmente estabilizar o tronco, estabilizar o abdômen, a coluna lombar. Entendeu? Aí nós falamos, acabei me perdendo, gente, mas eu falei do Chongmai, Daimai, Heimai, Dumai, e falta o Yin Kiaomai e Yang Kiaomai. Yin Kiaomai e Yang Kiaomai, né, eles dão uma série de coisas que eles fazem, blá, 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 blá e tal. Mas são os vasos do calcanhar. Não é à toa que eles começam em Jiaohai, que é o R6, e começam em Xinmai, que é o B62. Por isso que eles começam no calcanhar. E o calcanhar, gente, é o fulcro, é o início, né, do movimento. Por isso que eles são os vasos responsáveis pelo movimento. Yin Kiaomai é responsável pela nutrição que gera o movimento. Yang Kiaomai é responsável pela energia que gera o movimento. Um aspecto Yang, outro aspecto Yin, para gerar o Qi. E nós temos o Yin Weimai e Yang Weimai, para concluir. Bombeia o sangue e o retorno venoso. Perfeito. Maravilhoso isso aí. Enquanto um desce, né, que é o Yin, o outro sobe, que é o Yang. Yin para baixo e Yang para cima. E nós temos os Wei. O que são os Wei? O Wei, né, eles se referem à parte imunológica ou à circulação linfática. Então, o Yang Weimai e o Yin Weimai são aspectos de defesa do nosso organismo e de mobilização de substâncias na matriz extracelular, que tem como seu principal componente o triplo aquecedor. Ok? Pegou direitinho, gente? A imunidade. Isso aí. E olha que legal. Se essa linha ela é em espiral, cruza o nosso corpo, mas pega a região posterior, como é que a gente vai testar ela? A gente vai ter que fazer um movimento combinado, tá? Vamos ver como é que é? Deixa eu ver se ele está me seguindo. Não, deixa eu ativar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, tô grande aí de novo. Dá para ver aí, gente? Dá, né? Não, tem um monte de coisa na mesa também, não vai dar para vocês verem Dá direito. sim. Acho que agora melhorou. Ele aqui, ó, tá me fazendo companhia. Bebê Yoda. Se a linha é espiral e pega a região posterior, o movimento é extremamente simples. Nós vamos afastar o pé um pouco além da linha do ombro, vamos manter
o joelho estendido e a mão vai começar o movimento vindo para cá, na diagonal para trás, e depois vai descer em direção ao pé contralateral. Dessa forma, nós vamos estender justamente o cruzamento dessa linha. No momento que eu faço aqui, eu estou testando a região anterior desta linha, e no momento que eu desço, a região, a cadeia toda que vem, ó, daqui da lateral do pé e da região medial até a região posterior da minha cabeça. Ok? E o mais importante é, acho que a Ok. câmera parou. Não, não Não, parou vou... não. O R2 aí tá fazendo bom trabalho. Ela está fazendo um bom trabalho, né? Está trabalhando direitinho. Gostou, menina? Vou te falar, eu apanho de tanto apanhar na vida, a gente vai se adaptando. Então, às vezes eles não me obedecem, mas no geral, sim. A minha também de lua. Depende, é que hoje ela está feliz. Estou tratando ela bem. E o que acontece? Quem a gente está testando aqui? A gente está testando justamente o Yin Kiao-mai, o Yang Kiao-mai e o Dai-mai. O Dai-mai em relação à rotação, tá? E o Yin Kiao-mai e Yang Kiao-mai em relação à flexão com rotação de tronco, tá? Por isso que são vasos extremamente importantes nós trabalharmos, por exemplo, numa extrusão ou numa herniação discal, principalmente quando o movimento, o mecanismo de lesão foi uma flexão com rotação. A flexão com rotação, ela só promove lesão no disco intervertebral se o paciente estiver com uma deficiência de baço pâncreas, que aí não vai promover a integridade da estrutura, e uma fraqueza nesses vasos maravilhosos. Ok? Aí a hérnia fica extrusa, assim. Extrusa não, protusa, melhor. Extrusa é quando ela arrebenta e joga seu conteúdo sobre as terminações nervosas. Tranquilo até aí, né, gente? Ótimo. Agora eu botei para vocês verem as linhas do braço, tá bom? Existem vários outros linhas, outros meridianos, e quando a gente isola um braço ou a perna, é mais fácil de identificarmos alterações. Muitos pacientes, a gente atende, esse paciente não consegue executar determinados movimentos, ou porque é idoso, ou porque está acamado, ou porque ele vai achar meio esquisito ir no acupunturista, em vez de deitar e botar a agulha, ficar fazendo o movimento, tá? Porém, alguns movimentos são simples de fazer, principalmente os movimentos deitados e os movimentos de membros, onde nós vamos ver os 3 yins e os 3 yangs do braço, os 3 yins e os 3 yangs da perna. E nas linhas do braço, nós temos que, anatomicamente falando, nós temos que são compostos por 4 linhas, que percorrem a região anterior e posterior, da ponta dos dedos até o tronco. Então, essas linhas, seus nomes são relacionados principalmente com os planos anatômicos que se movimentam e sua composição em relação ao ombro. Então, nós temos a linha superficial frontal do braço, linha superficial posterior do braço, temos a linha profunda frontal do braço e temos a linha profunda posterior do braço. Essas linhas anatômicas, esses meridianos, esses trilhos anatômicos, eles são esses aqui, que vocês estão vendo aí no quadro. Ok? Inclusive alguns, principalmente da direita aí de vocês, na parte superior, vocês veem que é exatamente o trajeto do canal do pulmão, né? Olha que interessante.
Aí você pega ali, ó, a do lado direito inferior é o canal do intestino delgado. Olha que interessante. E essas linhas, na verdade, como são linhas que correspondem a meridianos, tá? Eu vou mostrar para vocês exemplos de testes que nós vamos isolar o meridiano durante o movimento para entender com qual a gente está movimentando e como a gente está avaliando ele. Ok? Galera, até agora como é que está aí? Tranquilo? Ótimo. Então vamos lá. Ela me perdeu. Volta, filha. Pronto. Que bom que você está gostando, Carlos. Aí olha que legal. Se o canal do pulmão encontra-se nesta linha, eu posso testá-lo de várias formas. O que vai me ditar se eu estou trabalhando o canal do pulmão ou não é a direção da contração em referência ao canal do pulmão. Então, se o canal do pulmão encontra-se... Deixa eu pegar um cabo aqui para mostrar para vocês. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Se o canal do pulmão encontra-se nesse trajeto, eu posso testá-lo desta forma ou posso testá-lo desta forma. Inclusive, eu prefiro assim, que eu pego quase que ele todo reto, tá? O canal do pulmão ele vem aqui, ó. E como é que eu vou testar o canal do pulmão? Aí o terapeuta vai ter que fazer o movimento, tá? Os de tronco, o paciente faz sozinho. Os de braço e os de perna, o terapeuta ajuda. Então, você vai segurar aqui a região e vai executar, o paciente vai executar o movimento. O movimento ele tem que ser executado como se o canal de energia estivesse completamente reto em direção ao movimento, tá? Princípios da biomecânica. Para você fortalecer um grupamento, você deve executar o movimento na mesma direção, em sentido oposto à resistência. Então, ó, eu vou fazer aqui na horizontal, com o canal voltado para a minha resistência. Então, vocês ajeitem, ó. Eu vou continuar com a mão parada. Olha o que eu vou fazer com o antebraço. Tá vendo? Eu estou fazendo o quê? Eu estou girando meu ombro. Então, você tem que posicionar o antebraço do paciente e o ombro de forma que o canal do pulmão fique reto para você. E você vai segurar e gerar uma resistência. Leve, claro. Se o paciente tem força para gerar o movimento, ele está pleno de sangue. Se ele sente dor ao gerar o movimento, tem um quadro de excesso. Se ele tem dificuldade em gerar o movimento e vencer a resistência, ele tem um quadro de deficiência. E se ele sente dor ao executar o movimento? Que a gente não falou sobre dor, né? Ele tem, em algum ponto, em algum momento deste canal, uma estagnação de Ti ou uma estase de sangue. Pode ser por lesão de algum grupamento muscular? Pode. Pode ser por um quadro de tendinite? Pode. Pode ser por N fatores. Se existe dor, existe uma alteração no Ti e no sangue. Por estase, estagnação, deficiência, excesso, calor ou frio. Ok? Aí, olha que interessante, nós vimos aqui, alguém está chegando aqui, pronto. Nós vimos aqui do pulmão, não é? E se nós fôssemos pesquisar o pericárdio? Olha o que eu vou fazer. Eu vou botar o canal do pericárdio, ó. Eu tenho que botar o canal do pericárdio de frente para a resistência. E vou fazer o quê? Vou segurar aqui, para ele executar o movimento.
Se ele executa o movimento, mesma coisa. E sente dor, tá? Mas consegue executar, é um quadro de excesso. Se ele tem dificuldade em executar o movimento e sente dor, é um quadro antes era um quadro de excesso gerando estagnação, e se ele gera um movimento, mas também sente dor, é um quadro de deficiência que está gerando a estagnação. Vamos começar a juntar agora os conceitos para poder compreender melhor e poder fazer o nosso diagnóstico diferencial. Então, vocês veem que o movimento ele não vai dar todas as informações, mas ele pode dar quase todas. E a gente só complementa com pulso e língua. E da mesma forma que eu fiz aqui, pulmão, aqui, ó, deixa eu ajeitar meu braço. Pericárdio, a gente pode fazer, né, neste sentido aqui, ó, mesmo movimento, tá? Para quem? Para coração. Coração pode vir daqui para cá, ó. Você vai fazer a resistência e ele vai executar o movimento do membro. Ok? E no movimento voluntário, sem resistência, tá? O paciente gera o movimento, mas ele tem dificuldade de concluir o movimento, sente dor na região posterior. Por exemplo, aqui, ó, eu estou fazendo esse movimento aqui. Aí eu sinto dor no ombro e na região posterior. É porque eu estou fazendo o movimento do coração, mas o intestino delgado não está permitindo. Então, é uma deficiência de yin do coração, gerando o quê? Um falso calor. Um falso calor no yin do coração, todo órgão yin se manifesta externamente através do seu acoplado yang. Então, se eu tenho uma deficiência de yin do coração que está dificultando o meu movimento, eu vou ter um falso excesso no seu acoplado, que é o intestino delgado, que é quem está aqui nessa região posterior, gerando a dor ao executar o movimento. E da mesma forma, a gente faz o membro inferior. Da mesma forma, a gente faz nos meridianos yang. Intestino grosso, triplo aquecedor, intestino delgado. Pode ser executado com resistência, que eu acho mais fácil, e pode ser executado um movimento livre também, tá? Que a gente trabalha somente com observação. Pede para o paciente movimentar. Um grande exemplo para vocês, quando o paciente faz o movimento, mas não consegue completar. Aí você fala para ele assim, força. Quando você pede para forçar, ele força e vai. Mas ele livremente não vai. Por que livremente não vai? Porque existe ou uma deficiência, que não dá força para ele gerar o movimento, ou um excesso que está gerando um impedimento. Ok? Dúvida? Pergunta? Tranquilo, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Show. Então vamos lá. Agora vamos ver as linhas funcionais. As linhas funcionais são linhas também conhecidas como linhas cruzadas. As linhas cruzadas têm como objetivo ligar cintura escapular e pélvica, mesmo que haja uma dissociação de cinturas. Então, ela facilita o movimento para todos os planos com um mínimo de gasto energético. E o objetivo, justamente, é fazer um aproveitamento mecânico, onde a gente executa mais com menos. Então, dentro da classe das linhas funcionais, ainda existem as linhas ipsilaterais. Então, vocês veem como eu havia dito para vocês, é um tema bem denso, bem complexo e bem longo também. A linha ipsilateral ela tem como função ligar o húmero à parte interna do joelho do mesmo lado. Daí a gente começa a entender técnicas extremamente importantes, tá? Como o método Balance. É extremamente importante nós entendermos isso aqui, porque as linhas funcionais, elas simplesmente dão a explicação anatômica de toda a acupuntura.
Por que que a gente utiliza o alto para tratar o baixo? Por que que a gente utiliza o superficial para tratar o profundo? Por que que a gente utiliza a frente para tratar as costas e vice-versa? É justamente por causa das linhas funcionais. As linhas funcionais, elas ligam partes distantes do nosso organismo, justamente para facilitar o seu movimento e a sua função. Por exemplo, eu tive uma paciente algum tempo atrás que ela estava sentindo uma dor muito forte na região anterior do quadril direito. E eu fui lá na região da escápula dela, do lado esquerdo, e pressionei o canal do intestino delgado. E quando eu pressionei, fiquei segurando o canal do intestino delgado dela, a dor do quadril dela sumiu e ela conseguiu andar sem mancar. O filho dela até brincou: ah, doutor, posso levar tua mão para casa? Eu disse: não, mas você pode ficar apertando para tua mãe 24 horas. Depois a gente tratou, ela ficou ótima. Mas é justamente isso. É você ligar níveis energéticos. Por isso que Taiyan trata Taiyan. Por isso que a gente utiliza intestino delgado para tratar bexiga. Por isso que a gente utiliza intestino delgado, por exemplo, Taiyan, para tratar Taim, pulmão, ou Taim, baço, pâncreas. Porque ambos estão no primeiro nível energético. Nós temos Taiyan, Shaoyan, Yangmin, Taim, Shaoyin e Jueyin. Então, cada nível energético trata seu correspondente energético. E são justamente as linhas funcionais que nos dão a base para isso tudo. E as linhas funcionais são essas. Ok? E quais são os meridianos de correspondência dessas linhas? Não é o fígado, não é? Oi? Não é o fígado. Não é o fígado. O que Ele que está você acha? passando, Oi? ele está passando. Não, não está, eu estou errada. Desculpa. Não, fala, menina. Que isso? Peço desculpa, não. Não tem que dar que pedir desculpa, eu, hein? Não existe isso. Eu perguntei e vocês estão me ajudando respondendo. Uai. Qual meridiano vocês acham? Quem tinha falado fígado? Mas não é não, porque eu estava achando que estava pegando a área da virilha, mas não está. Por que não é o fígado? Fica realmente, Cristiane, na área, ele pega a área do rim e a área do estômago. Mas ele também pega a área da bexiga, né? Só que, na verdade, essas linhas, elas são linhas mais profundas. Então, quem falou, acho que foi a Aracélia que falou, é realmente o No fígado. fígado, né? O fígado, ele é responsável, ele é um órgão yin, ele é pesado, denso, turvo, apesar de ter uma atividade extremamente yang, porque ele tem responsabilidade de levar o sangue e a mente até o topo da cabeça, para entrar em contato não só com o cérebro, como os planos mais elevados, né? Através do encontro dos 100 espíritos. Olha que nome bonito tem o VG20, né? Além disso, ele é responsável por distribuir o Qi e o sangue para todo o nosso corpo, para todos os músculos e tendões e tecidos, tá? Então, se ele distribui o Qi com o objetivo de carregar também o sangue que ele está armazenando, então ele tem responsabilidade sobre muitas disfunções, principalmente as disfunções tendíneo-musculares que geram dores à distância, tá? Como é o caso dessas linhas. Então, vocês veem que são músculos mais profundos, que pegam, inclusive, o sartório, pegam o psoas ilíaco, pegam os multifídios, pegam, principalmente ali, ó, na figura do meio, está pegando o latíssimo dorso. E vocês veem que são músculos fibrosos. Vocês veem a quantidade de tecido branco que tem em cada músculo desse. Isso significa que são tecidos que geram estabilidade, que geram densidade, que são para estabilizar o movimento. Por isso que realmente é o fígado. Muito bem.
E da mesma forma que a gente avaliou os outros, vamos avaliar ele. Podemos rotacionar o membro inferior na direção do fígado e executar o movimento, ou podemos fazer o movimento desta linha como um todo, tá? Como eu mostrei o outro movimento para vocês, eu vou mostrar esse também. Esse, inclusive, tem até um macete bem legal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para testarmos o fígado, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar as pernas um pouquinho além da linha dos ombros, tá? Posiciona a mão, as mãos no quadril e vocês vão jogar somente o quadril para o lado. Vocês vão sentir distender a região medial do quadril que entrou, ok? Os adutores da coxa. Distender o adutor da coxa, um quadril de um lado não liga ao ombro do outro lado, o que que nós vamos fazer? Vamos levar o tronco para trás. Testamos o fígado. Vamos testar mais uma vez o fígado. Mantém a mesma posição, tronco para frente. Tronco para frente. Mas mantendo sempre a posição da pelve aqui. Depois a gente testa para o outro lado. Tronco para trás, tronco para frente. Troca o membro, tronco para frente. Ok? E as respostas que estamos buscando são justamente as mesmas que nós vimos nas outras linhas. A diferença é que nós vamos traduzir especificamente para o fígado. Ok? Pega a pelve, Cristiane. Pega justamente a pelve. E o joelhinho do pé, ele que é responsável pela circulação energética dos órgãos externos, no caso do homem, né? Principalmente a bolsa escrotal. E na mulher, ele é responsável pela circulação do útero e dos ovários. Que durante a embriogênese, né? Os ovários se tornam os testículos e o útero se torna a bolsa escrotal. Vamos ver agora. A linha frontal profunda, ela é formada por um complexo emaranhado de conjuntos de fáscia que percorrem não só o arco plantar, como a parte interna da coxa também, e passa para a pelve, percorrendo a frente da coluna vertebral até a parte inferior do crânio e da mandíbula. A linha frontal profunda encontra-se entre a linha anterior e posterior no plano sagital e entre as linhas laterais, que nós já vimos, no plano coronal, e é circundada pela linha espiral e funcional. É uma linha extremamente profunda. E ela é composta por músculos dificilmente palpáveis ou estudados na anatomia. Músculos mais profundos que fazem parte dessa linha, elas normalmente possuem uma densidade miofascial muito grande, porque eles servem para estabilizar o tronco durante o movimento e durante a postura ortostática. A linha é esta linha bonita, vocês vão ver aí. Olha que coisa linda. E olha que interessante. A linha frontal profunda, tá? Qual meridiano vocês acham que ela corresponde? Vou voltar aqui nela. É bexiga, não pega? Hum, Baço. olha o nome dela, linha frontal profunda. Frontal profunda. Qual você acha? Tá pegando o baço, não tá? A linha do baço. Não. Não? Sabe quem ela pega? O vaso da concepção, Ah, tá. entendeu? Uhum. Ela pega justamente o vaso da concepção. E pega, claro, vários outros meridianos de circulação interna, como o fígado,
o baço, ela pega parte do canal do rim, em sua parte, a sua face mais profunda. Você vê um dos músculos que ela pega, um músculo que a gente quase não estuda, chamado músculo poplíteo, né? Que ele faz uma rotação interna do platô tibial. Então, a linha profunda frontal é uma linha que corresponde principalmente ao vaso da concepção e o aspecto mais interno dos meridianos. Dos meridianos. E olha que legal. Se a gente pegar as fáscias e traduzir ela nos nossos mapas, na verdade a gente vai achar os meridianos de energia. Olha que bonitinho. Ó. E se a gente pegar esse emaranhado de tecidos aqui, ó, são camadas e camadas sobrepostas para gerar não só o movimento em todos os sentidos e ângulos, como estabilidade, nós vamos pegar conjuntos de canais, ó, que fazem exatamente a mesma função. Um movimento complexo não envolve um músculo, envolve um grupamento de músculos. Um movimento complexo envolve um grupamento de meridianos. Um movimento retilíneo simples envolve um meridiano ou um meridiano principal e um secundário que estabilize ou auxilie o movimento. Ok? Assim como nós temos, ó. Deixa eu limpar esse slide aqui. Um corte miofascial. Eu gosto muito dessa gravura. Eu sempre boto lá nos cursos. Tá vendo? Que a gente tem aqui, ó, justamente o trajeto todo dos vasos Yangs da mão, ó. Coisa bonita. E aqui as linhas que compõem. Aqui é a linha superficial do braço e aqui é a linha espiral que nós estudamos. Existem muitas outras linhas, existem muitos outros meridianos, existem vários movimentos que a gente pode fazer para testar, né? Mas, se vocês quiserem saber mais, entrem em contato comigo, porque realmente é muita coisa para a gente discutir em 2 horinhas. A gente ficaria muito tempo conversando, tá? No mais, quem está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê seu like e não deixe de ver na descrição desse vídeo não só mais informações sobre o que eu estou falando, como o link desta apostila e também o link e o contato da base MTC para saber mais sobre o Congresso Pan-Americano, que ocorrerá dia 21, 22 e 23 de março, em Brasília, em 2024, e teremos diversos profissionais renomados, não só do Brasil, como do exterior também. Pessoas maravilhosas, uma energia fantástica, assim como foi o Congresso Mundial. Vamos repetir com a força da WFCMS e com o apoio e organização da base MTC no Brasil. Ok? No mais, gente, não terminamos ainda. Eu queria deixar mais uns recadinhos para vocês e a gente tirar uma foto muito top, né? Óbvio, para fazer nossa publicidade. Espero muito que vocês estejam gostando, tá bom? E lembrar que essa é somente a ponta do iceberg. Tem muito mais conhecimento aí para nós estarmos conversando e estudando juntos, tá? Eu gosto muito de falar também que devemos curar quando possível, amenizar quando for possível e trazer conforto e qualidade de vida sempre. Então, façam sempre o máximo que vocês puderem pelos seus pacientes. Não só carinho e dedicação, como estudo também. Então, muito estudo que, se escolheu seguir, trilhar esse caminho, gente, é com amor e sabedoria. Então, vamos em frente, tá? Eu tenho alguns cursos gravados disponíveis, vocês estão vendo aí na apostila de vocês, com todas as informações e os cursos que tem aí.
Tem alguns links que eu já deixei para cursos que já estão na plataforma. Vocês podem acessar diretamente pelo Hotmart. Mas qualquer dúvida ou qualquer pergunta podem me falar, tá? Quem está somente com a apostila ou está vendo esse vídeo de alguma forma que não seja pelo YouTube, tem o link aqui para acessar o canal. Tem meu podcast, que temos diversas, inclusive tem entrevista até com a FANG, tem entrevista com o professor Walter Galvão. Semana que vem teremos uma entrevista com o professor Ernesto Garcia, foi o precursor da auriculoterapia aqui no Brasil, tá? Ele está lançando um livro maravilhoso que recomendo a todos aí, quem puder ter acesso para adquirir. E no meu podcast a gente fala não só sobre 5 elementos, fatores constitucionais, emoções, como também sobre o Imperador Amarelo. O meu link no canal do Telegram está aqui. Lá tem várias aulas gratuitas, tem também workshops gratuitos, tem materiais gratuitos para vocês. E tem um grupo de estudos de caso clínico no Facebook. É só clicar no link aí e entrar lá que eu aceito a inscrição de vocês. No mais, muito obrigado pelo carinho de todos, pela presença de vocês, pela dedicação. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, quem estiver assistindo esse vídeo, dar o like, né, e se inscrever no canal, claro. Agora vamos tirar aquela foto maravilhosa. Só tem gente linda aqui. Vamos aproveitar esse momento espetacular, né? Nessa sexta-feira abençoada. Muito obrigado à base MTC por essa oportunidade, por me chamarem para fazer algo que eu gosto. O Carlos falou assim, doutor, desculpa, está dando trabalho. Eu falei, que isso? Imagina você chamar alguém que gosta de jogar bola para uma pelada. O cara vai feliz. Ele me chamou para dar aula. Só se for agora. Obrigado, Carlos. Obrigado, Fang. Obrigado, base MTC. A base agradece muito, viu, Bruno? A medicina chinesa no Brasil precisa de muita força aí, de gente com muito amor pela sabedoria tradicional, como você demonstra aí, alimentando o espírito dando aula. Parabéns, viu? Eu que agradeço você. Muito obrigado aí. Obrigado pelo carinho e pelo agradecimento também. Gente, carinha linda de vocês. Um sorriso lindão para a gente tirar uma foto maravilhosa. Aí. Agora eu vou sair com vocês. O Walter está lá no fundo olhando assistindo a aula. Dá um sorriso aí, Walter, dá um oi. Gente, muitíssimo obrigado, tá? Quem quiser o material e não tiver com material, tem o link aqui na descrição do vídeo. Ó, fiquem com Deus. Um beijo enorme e até as próximas.